Vamos para o entendimento, então, de como se constrói uma lista de verificação para uma auditoria. Inicialmente, vamos colocar aqui o processo a ser auditado. Vou auditar um processo de compras. Aquele processo, então, que faz a aquisição dos materiais, das matérias-primas, contratos, serviços, para que a empresa, então, possa produzir o seu produto principal. Vocês estão vendo esse formulário aqui, é um modelo simplificado. A gente coloca a cláusula a ser aditada, aqui o número da questão, né, só para a gente ter uma ordem. E aqui então a gente depois vai preencher com o questionamento, o assunto a ser verificado. E aí tem algumas técnicas para a gente chegar lá, pessoal. Existe mais uma coluna aqui para o lado direito, né, onde aparecem as constatações. Numa planilha de Excel fica fácil, tu alarga, diminui, onde tu coloca o que tu viu. Mas isso é para durante e depois da auditoria. Bom, pessoal, começa da seguinte forma, não dá para auditar tudo. A auditoria é amostral, eu tenho que selecionar alguns pontos que eu considero importantes, e isso vai do auditor, do preparo dele, por isso que vocês fazem esse curso, para terem um bom preparo, do conhecimento prévio que ele tem também do setor, então é muito importante, já vimos ali no material, né, coletar informações antes da auditoria sobre aquele setor, principalmente se é um setor que eu nunca fui, não conheço muito bem, então a documentação do sistema ajuda nesse sentido. Vocês podem requisitar para o setor da qualidade fluxogramas, alguns procedimentos. Quanto mais sintonizado com o que acontece naquele setor, e para isso então vocês têm a informação documentada do sistema para se basear, quanto melhor isso, mais condições de vocês fazerem uma boa auditoria, de fazerem questionamentos adequados, realmente pertinentes, aquilo que interessa ser auditado. No meu caso aqui, vamos dizer que eu já fiz isso, já estou então ambientado com o setor de compras e vou seguir como roteiro as cláusulas da norma. A norma então já me dá condições de eu saber o que questionar aí. Bom, pessoal, antes de mais nada, a gente tem que saber sincronizar o setor auditado com os requisitos da norma. Eu tenho que, ao ler o setor, uma vez preparado, vocês já viram todo o processo de interpretação, então vocês já devem ter uma ideia qual a seção da norma que fala de processos de compras. Ou vocês não vão ler na norma a expressão compras. Vocês vão ver aquisição, produtos providos externamente, e aí tem aquela nomenclatura que a gente já falou que é complicada. Na dúvida, consulta quem sabe mais. Não adianta chutar, tá? Mas o processo de compras está representado na seção 8.4 da norma. A gente vai lá, seção 8.4, está aqui, ó, controle de processos, produtos e serviços providos externamente. Então se lembram lá daquele nome comprido que na verdade quer dizer compras, gestão de fornecedores, sinônimos disso aí. Tá? Então, pessoal, eu tenho aqui ó, o 841, eu vou tentar fazer alguma perguntinha em cima do 841. Depois eu tenho aqui o 842, eu vou tentar fazer uma ou duas perguntinhas também em cima do 842. E depois eu tenho o 843, também vou tentar fazer algumas perguntinhas em cima do 843. Então eu me guio pelos questionamentos da norma. A norma não está em forma de questionamento, ela está em forma de requisitos mandatórios. Tem o deve. Então, pessoal, na prática, eu seleciono um requisito que tem deve, a organização deve, está aqui, assegurar que processos, produtos e serviços providos externamente, ou seja, comprados, estejam conforme com requisitos. Isso aí eu tenho que ter a habilidade de transformar numa pergunta. Como é que eu faço, pessoal? Eu tiro o deve daqui e coloco a expressão como na frente da frase. Cuidado onde tem letrinhas, tem os deve subentendido, e aí a gente tem que fazer adaptações à medida que vai evoluindo, aprofundando os demais itens da norma. Tá? Mas então, como seria um questionamento em cima disso aqui? Ó? Tiro o deve e boto como na frente. Tá? Então eu não vou perguntar como a organização assegurar que processos, produtos... Então a gente dá uma adaptada no verbo. Como a organização assegura que processos, produtos e serviços providos externamente estejam conforme com requisitos. É dessa forma que a gente faz o questionamento. Então sempre é esta regrinha, pessoal. Se eu me perder na hora do que perguntar, eu vou para a norma, procuro um deve e tento extrair dali uma pergunta. Esse é o caminho seguro para perguntar coisas pertinentes à norma. E cuidado, não dá para fazer qualquer tipo de pergunta. Tem que estar amparada na norma, senão o auditado, às vezes mais esperto que vocês, vai retrucar. Onde está escrito isso na norma? Aí é vergonha do auditor. Então eu tenho que ter certeza que o que eu estou perguntando está respaldado pela norma. Muitas vezes o pessoal faz auditorias com base nos procedimentos da empresa. Como o procedimento é requisito, é válido. Eu posso pegar um procedimento inteiro e auditar só ele, sem problema. Por quê? Porque a própria empresa, então, definiu os seus próprios requisitos para aquele processo. E aonde tem deve, ou faz, ou deve fazer, ou deve proceder, vale como um deve da norma também. Então, requisitos internos expressados em procedimentos, eles valem também para me guiar numa auditoria. Só que a gente tem que ter um cuidado.
Na hora em que vocês configurarem uma eventual não conformidade ou conformidade, não interessa, qualquer coisa que vocês estiverem auditando, tem que ser feito o enquadramento. O que significa isso? Eu tenho que dizer para o auditado qual o item da norma que ele está incorrendo em falha. Qual é a não conformidade e onde se enquadra. Se eu não fiz a lista de verificação, eu apenas questionei com base no que eu fui enxergando pela frente lá na hora de ler o procedimento, vai ficar mais complicado. Então a gente costuma dizer o seguinte: fazendo uma lista de verificação, todos os questionamentos e, por conseguinte, possíveis respostas favoráveis ou não, conformes ou não, elas já nascem enquadradas, se eu fizer as perguntas já a partir da cláusula da norma. Fica mais fácil para fazer o enquadramento. Uma pergunta, muitas vezes, pode gerar vários outros questionamentos, depende das respostas. Aí vira uma interação entre auditor e auditado, e no interesse do auditor, e essa habilidade o auditor tem que ter, ele vai conduzindo a conversa para poder obter as evidências que ele necessita para fazer o seu julgamento. Vamos ver aqui, ó. Eu vou fazer alguns questionamentos. Observe que tem vários devs aqui. Claro que agora eu vou usar um pouco da minha experiência e que vocês aproveitem também essa experiência no caso de vocês. Pessoal, quando a gente estudou esse item, a gente de cara falou assim que a parte mais importante está aqui, ó. É a parte mais auditada. Então, olha só. Tem vários devs aqui. Eu poderia fazer pergunta de todos esses devs. Depois, nos exercícios que a gente fizer em cima disso, vocês podem selecionar quais os devs. Mas peguem aqueles que dão mais pano para manga, que vocês sabem que tem mais a ser investigado. E um dos itens aqui que normalmente já nos leva para esse tipo de situação é: a organização deve determinar e aplicar critérios para avaliação, seleção, monitoramento de desempenho e reavaliação de provedores externos. Quer dizer, tem um dev aqui que já é tomado emprestado para vários itens: avaliação, seleção, monitoramento de desempenho. Tudo isso aí eu posso perguntar. Agora, claro, né, pessoal, cuidado. A linguagem daquilo ali tem que ser trabalhado. Então, tu imagina, se eu vou aplicar a regrinha assim: como a organização determina e aplica critérios para avaliação, seleção, monitoramento de desempenho e reavaliação de provedores externos? 5 segundos para responder, senão já é não conformidade. Provavelmente o auditado vai desmaiar na frente de vocês. Ele não vai entender nada e ainda vai ficar na pressão. Então, pessoal, a gente dá uma amenizada. A gente quer que o auditado responda adequadamente, com calma. Esse é o melhor caminho, né? Manter um bom relacionamento com o auditado para que ele consiga te alcançar aquilo que tu precisa. Então, eu tenho que trabalhar um pouco essa expressão e perguntar de um jeito que ele consiga entender. Até porque vocês vão encontrar nas empresas vários públicos, desde os mais letrados até os menos letrados, e a gente tem que respeitar todos esses públicos. Então, cabe ao auditor adaptar a pergunta a uma linguagem mais coloquial e que seja fácil de entender. O importante nesse processo, pessoal, é que, primeiro, vocês entendam o que vocês estão cobrando aqui. Ó. Ah, não, eu sei que eles vão ter que me mostrar como eles estão fazendo avaliação, seleção e monitoramento de desempenho de fornecedores. Tudo bem, se tu tem ciência do teu objetivo, fica mais fácil procurar. Agora, se tu não sabe o que tu está perguntando, aí tu vai acabar perguntando como robô, não vai adiantar nada. Tem que ter convicção daquilo que vocês querem ver. Então, pessoal, eu quero ver como é que é feita a avaliação, como é que é feita a seleção, como é que é feito o monitoramento. Então, a partir daqui, sabendo o que eu quero, eu vou lá para a lista de verificação e coloco um primeiro questionamento. Então, olha só, o que eu vou auditar aqui? O 841 da norma, coloca a cláusula, porque aí, como eu falei, já nasce enquadrado. Tudo que ele me responder está dentro do escopo do 841, relativo às perguntas que eu fizer. E pergunta número 1. Essa é a pergunta aberta, aquela que possibilita o auditado falar, e falar bastante, pessoal. Deixa eles falar, o peixe morre pela boca. Quanto mais ele falar, vocês vão anotando os pontos principais e depois façam questionamentos específicos. Então essa é a melhor técnica. Então eu vou fazer a seguinte perguntinha. Já fui direto ao ponto. Ó. Como é feita a avaliação, seleção, monitoramento de desempenho e reavaliação de desempenho dos fornecedores? Eu poderia falar aqui de provedores externos, mas como eu sei que o auditado é capaz de não compreender essa expressão, coloca logo fornecedores, é o que interessa. Eu sei que existem outros tipos de provedores externos, mas vamos direto ao ponto que é o majoritário da empresa. Está feito o primeiro questionamento. Observe. O auditado vai me responder um monte de coisas, vai me mostrar documentos, e aí à medida que a resposta dele vai se processando, vocês vão fazendo questionamentos mais pontuais. Tudo bem, deixa eu ver só como é que é o processo de avaliação. Então, na verdade, aqui é uma pergunta aberta, mas que tem vários mini questionamentos aqui, e cada um deles pode me levar para uma conclusão distinta. Então ele vai explicar, vai mostrar procedimentos, vocês vão entender. Só um cuidado, pessoal, não terminem a auditoria por aqui.
Muitas vezes o pessoal mostra, ó, tá aqui o nosso procedimento, a gente trabalha desse jeito, aí vai lá ler o procedimento, vê que tá tudo certinho, atende a norma e dá como se tivesse tudo conforme só por ter verificado o procedimento. Verificar o procedimento só diz o seguinte: se o jeito que a empresa ou o setor se propõe a trabalhar está adequado à norma. É a única coisa que verifica. Não existe outra possibilidade de auditar a execução das atividades, a não ser fazendo a segunda pergunta que eu vou mostrar agora para vocês. Sempre façam essa pergunta, pessoal. Ela vem em decorrência do que vocês constataram na primeira. Pergunta número 2. Sortear 2 ou 3 fornecedores e verificar a execução do procedimento acima. Na verdade, não se trata de uma pergunta, e sim da busca de evidências com relação ao que foi falado aqui. Isso aqui tudo se complementa. Eu entendi o processo, agora eu quero ver isso aí funcionando. Então vai lá no sistema da empresa ou numa lista de fornecedores, vocês são livres para solicitar qualquer tipo de evidência na condição de auditores e peguem aleatoriamente, por sorteio mesmo, pega 2 ou 3, vamos dizer que eu estou auditando uma gráfica. Então eu sorteio lá 2 ou 3 fornecedores, pego um de tintas, pego outro de filme ou de papel, depende da matéria-prima que a empresa usa para fazer a sua impressão, e verifica se tudo que foi falado aqui em cima efetivamente está acontecendo. Aqui que está o segredo. Qualquer falha, pessoal, lá nas constatações vocês coloquem, será uma não conformidade. E o que vocês enxergarem, também lá nas constatações vocês coloquem, né, para ter a rastreabilidade. A gente chama isso trilha de auditoria. Ah, viu o formulário 1, 2, 3, 4, 5, 6. Coloca lá, formulário 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Enquanto não tiver uma observação em contrário, está conforme. Muito bem, pessoal. Ó, fiz uma pergunta do 841 já, e que vai dar vários filhotes, que a gente chama, né? Essas perguntas aqui dão pano para manga. A gente acha que em 10 minutos todas as respostas já serão fornecidas. Não, isso nunca acontece, pessoal. O pessoal se perde na pesquisa, às vezes dá uma enrolada, aí vocês têm que ter a habilidade de poderem administrar o tempo e, com isso, não se deixarem enrolar pelas respostas dos auditados. Então, pessoal, volto para a norma, agora vamos fazer uma pergunta do 842. Peguei o D aqui, vamos ver o que é o 842, letra D. Ó. Então, o que nos interessa? A organização deve, letra A, B, C, D. Determinar a verificação ou outra atividade necessária para assegurar que os processos, produtos e serviços providos externamente atendam a requisitos. É a inspeção de recebimento de matérias-primas. Eu estou colocando controles sobre as minhas compras, é óbvio que eu vou verificar, inspecionar o que está sendo adquirido mediante algum controle no recebimento dos materiais, das matérias-primas ou de tudo que a empresa entende crítico para o seu produto final. Muito bem, então essa é a pergunta. O deve já está lá em cima, então só basta, né, colocar o como aqui na frente. Né? Então, como vocês determinam a verificação ou qualquer outra atividade. Só que, de novo, perguntado do jeito cru da norma, fica até ofensivo. Então a gente dá uma amenizada. Então vocês vão ver como é que a gente fez isso lá. Pergunta número 3. Como é feita a verificação dos requisitos do produto adquirido? Ou do produto comprado, tanto faz, tá? Mas já dei uma ideia ali que eu estou querendo saber lá no recebimento como é que eles verificam, como é que eles inspecionam. Poderia perguntar como é feita a inspeção do produto comprado no recebimento. Usem a linguagem da empresa. Essa capacidade de traduzir linguagem da norma em linguagem da empresa numa auditoria é uma habilidade que o auditor tem que desenvolver. Vocês estão sendo preparados para isso. Eu estou dando algumas dicas, não quer dizer que esse aqui é o único jeito de perguntar. E a exemplo do que a gente fez no 841, questão 4, sortear 2 ou 3 produtos recebidos recentemente e verificar a execução do procedimento acima. Aqui o cara vai falar de tudo, como ele faz. A gente faz uma inspeção por amostragem, retira, manda para o laboratório, vem o resultado, a gente analisa. Se o produto está bom, a gente recebe, se não está bom, rejeita. Ótimo, está bem explicado. Agora sorteia 2 ou 3 produtos. Então tá, deixa eu ver tudo que vocês receberam ontem. Ah, receberam tubo de aço, barra de ferro, chapa de aço. Legal. Então vamos ver lá como é que foram recebidos esses produtos, se eles foram inspecionados. E aí, de novo, confrontem com o procedimento, confrontem com tudo aquilo que o auditado falou. Normalmente, essa primeira questão aqui, o auditado responde com base em procedimentos. Ou vai simplesmente mostrar um procedimento para vocês, vocês vão ter que ler, sem problema. Leiam e aí questionem depois na hora do sorteio aqui os próprios requisitos que estão no procedimento. Sem problema, tá? É uma boa forma de auditar. Observe, né, pessoal, uma pergunta aberta, para o cara falar toda a verdade e depois perguntas mais fechadas em cima da realidade dele, aleatoriamente escolhendo o que vai ser auditado. Aqui, como eu estou falando de fornecedores, eu vou sortear fornecedores. Aqui eu estou falando de produtos, eu vou sortear produtos. E assim por diante. Sempre usem o sorteio. Tá, pessoal? Um grande abraço a todos.